E aí, galera, tudo bem? Eu quero falar hoje sobre o déficit público americano e quero tirar uns preconceitos que você tem na tua cabeça, né? Então, o primeiro preconceito que todo mundo tem é o seguinte, é que os democratas, né, que é o partido mais de esquerda aqui americano, finge que se importam com o déficit americano, mas na verdade eles querem gastar dinheiro e dar dinheiro a dar com rodo. E aí você tem do outro lado os republicanos, que é aquele partido que realmente nunca aumenta o déficit americano, eles sempre, na verdade, pagam o déficit americano. Então esse é um preconceito muito forte que existe, que de um lado são os bonzinhos que economizam dinheiro e fazem de tudo fiscalmente, sendo assim responsáveis fiscalmente falando, e você tem do outro lado um outro grupo que só quer gastar dinheiro e depois os outros têm que pagar a conta. E na verdade eu tinha esse preconceito muito forte na minha cabeça, principalmente porque o que a gente lembra dos democratas aqui nos Estados Unidos foi o período do Barack Obama, né, que foi quando eu mudei para cá em 2015, quer dizer, foi o final ali do Obama, 2015, 2016. Então a gente tinha esse negócio muito forte que o déficit público americano aumentou muito no governo Barack Obama. Mas, na verdade, o que aconteceu no governo Barack Obama foi uma crise muito grande, que foi a crise do subprime, que foi a crise imobiliária aqui nos Estados Unidos, né? Na qual ele injetou muito e muito, muito dinheiro. Então, quando ele entrou na presidência, que foi ali em 2010, ele injetou 1,5 trilhões, né? Na verdade, ele injetou muito mais, mas o déficit foi de 1,5 trilhões. Depois, em 2011, foi de 1,3 trilhões. Depois, em 2012, foi de 1 trilhão, que foi quando a economia voltou a crescer de verdade, foi ali em 2012. Partindo desse ano, que foi 2013, 14, 15, 16, ele ficou ali em déficit entre 400 e 600 milhões de dólares. Tá? Então, tirando os momentos de crise, nos momentos que estava ruim ali, ele saiu ele ficou entre 400 e 600 milhões de dólares de déficit por ano nos Estados Unidos. Tá? Depois dele veio quem? Veio o Donald Trump, né? Donald Trump veio e no primeiro ano dele, no primeiro ano que foi 2018, ele já começou com 780 milhões de dólares de déficit. Chegou 2019, esse déficit dele aumentou para quase 1 trilhão de dólares. 2020, que foi antes de pandemia, que já foi antes da pandemia, né? O orçamento foi de 1 trilhão 0,83 de déficit, mas aí veio a pandemia e aí o budget mudou para 3,2 trilhões de débito. E para 2011, que na verdade quem aprovou o budget foi ele, né? Porque ele é o presidente da exercício e aprova o budget do ano que vem. Tem 966 milhões de budget que está vinculado ao governo federal em si, e mais 600 bilhões de apoio econômico da pandemia para 2021. Então, quer dizer, ele fechou o ano ali, 2021, né, ele deixou o orçamento de 2021 com 1,5 trilhões de dólares de débito. Então, assim, se você pegar os 4 anos que foram aprovados pelo Donald Trump de orçamento, né, ali, ele fez um débito de 6,6 trilhões de dólares. Aí você fala assim, mas o Obama foi muito mais do que o Trump. O Obama, em 8 anos, fez um déficit de 6,7 trilhões de dólares. Aí você fala assim, não, mas é que você está comparando que teve a pandemia e aí o Obama não teve isso. Mas como eu falei, se você tirar os 3 primeiros anos, né, se você tirar o ano 1, 2 e 3 do Obama, que foi quando teve a crise do subprime, você tira 1 mais 1,3 mais 1,5 vai dar, estou fazendo a conta aqui, tá? Por isso que eu estou olhando para baixo. 2,8 daria 3,8 trilhões de dólares, de 6,8 trilhões de dólares de déficit. Então, se você pegar os 4 anos, os 5 anos do Barack Obama versus 4 anos do Trump, os 5 anos do Barack Obama foram em torno de 3 trilhões de déficit, contra vamos lá, o Trump estava na média de 1 trilhão antes da pandemia. Então estava 1 trilhão ao ano antes da pandemia. Então o Obama, em 5 anos, teria feito 3,6 trilhões de déficit, contra 4 trilhões de dólares do Trump em 4 anos. Então, quer dizer, se fizesse uma média anual ali, o Obama gastou muito, fez um déficit muito menor do que o Trump fez, sem contar os auxílios da pandemia, tá? Tô falando tudo excluindo a pandemia do governo Trump. Aí nós vamos para o George W. Bush, que ficou 8 anos no governo e fez um déficit de 3,2 trilhões, sendo que o maior déficit que veio foi o déficit relativo à crise do subprime que ele deixou de presente para Obama. Então ele estava ali ele estava indo super bem, o Bush ali em torno de 300 milhões, 250,
no ano ali bateu 413 bilhões, aí no outro ano só 161 bilhões de dólares de déficit, quer dizer, o governo Bush estava indo bem ali no déficit, então em total de 8 anos ele fez 3,2 trilhões de déficit. Mas aí eu quero voltar para mais um presidente democrata, para ficar 2 democratas e 2 republicanos, né? O governo Bill Clinton, em 8 anos, ele pagou 63 bilhões de dívida pública. Ele pagou dívida pública, tá bom? Então, um governo democrata, que todo mundo fala que só gasta e não tá nem aí pro déficit, pegou um momento econômico muito bom. Dos últimos ali 20, 25 anos, foi o melhor momento econômico dos Estados Unidos, foi com o governo Bill Clinton, então ele pagou o déficit público. Se a gente pega o governo anterior, que foi do Bush pai, teve 1 trilhão de débito, tá? Se você pega o governo anterior, que foi o Ronald Reagan, que na minha opinião foi um dos melhores presidentes republicanos da história americana, ele fez um déficit de 1,4 trilhões de dólares em 8 anos, que comparado com o déficit que já existia no governo americano, foi um aumento de 142%. Então assim, se você olhar o déficit que tinha anterior para o novo, o Ronald Reagan foi o cara que mais cresceu o déficit público americano, crescendo ele em 142%, tá bom? Então eu vou parar o vídeo por aqui, da lista aqui, e eu vou colocar na tela o déficit de cada um, mas basicamente o que eu queria falar nesse vídeo é o seguinte: a gente tem visões e a gente tem preconceitos muito fortes sobre o que um partido vai fazer, ou o que uma pessoa vai fazer, e não a realidade do momento. E na verdade o que acaba acontecendo é que o cenário econômico, né, o cenário global, muda muito essas variáveis, né? Assim, o Bill Clinton, que é um governo democrata, né, pagou a dívida pública. Pagou a dívida pública. E um governo republicano, como é o governo do Donald Trump, que na verdade uma das grandes promessas do Donald Trump foi que ele ia pagar a dívida pública, no segundo ano dele, que não tinha pandemia, ele fez quase 1 trilhão de déficit ao ano, né? E no ano da pandemia, excluindo o auxílio da pandemia, que foi 2020, ele já tinha 1,1 trilhões de dólares de déficit, sem contar a pandemia. Com a pandemia foram 3,2 trilhões, mas assim, para deixar claro que assim, finge que se importa durante a campanha presidencial, que são os democratas. E o outro finge que vai resolver o problema, mas quando na verdade está no governo, o presidente da República faz o que é melhor para o país naquele momento. Se naquele momento é melhor aumentar a dívida pública para ter um crescimento econômico do país, ou para poder segurar uma queda econômica, que foi basicamente o que o Donald Trump fez, né? Tentar segurar a economia o máximo que ele podia com os auxílios e tudo mais, e foi o que o Obama fez anteriormente, que foi o quê? Nos primeiros 3 anos, salvar os bancos americanos, né? Para não ter uma quebradeira geral na economia americana. Então, no fundo, esses preconceitos que a gente tem, que um não liga para o déficit e o outro vai resolver o problema do déficit, eu provei aqui que o melhor presidente republicano da história, que foi, na minha opinião, né, da história moderna, que foi o Ronald Reagan, aumentou o déficit público em 1,5 trilhões de dólares, e o melhor presidente democrata ali, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de ter políticas mais liberais e tudo mais, que foi o Bill Clinton, pagou a dívida pública. Pagou a dívida pública. Então, assim, é muito interessante que a gente tem os 2 melhores exemplos dos últimos 6, 7 presidentes, que foi exatamente o oposto do que você tem como preconceito na tua cabeça, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!